Shalom, amados, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Ele que vive e reina para sempre. Nós aqui estamos celebrando a Páscoa do calendário bíblico. Eu creio que a palavra de Deus precisa ser observada em todos os seus aspectos. E hoje nós estamos declarando, celebrando, agradecendo, porque o Senhor Jesus, Ele morreu pela humanidade para salvar todos nós. Então fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração e nós vamos louvar a Deus, nós vamos engrandecer o nome de Deus, depois nós vamos aprender com as Escrituras. Querido Deus e amado Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Toda a glória é Tua, todo o louvor é Teu. Bendito és Tu que reinas soberano. Eu creio, Deus, que a Tua verdade é preciosa, que a Tua verdade é poderosa. Então vem, Senhor. Tu és o nosso principal convidado desta mesa. Tu és o nosso principal convidado, porque é por Ti que estamos aqui. É por Tua causa que estamos aqui. É para Ti que nós estamos reunidos neste lugar. Então perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Nós também perdoamos aqueles que têm nos ofendido, magoado, aqueles que têm, Senhor, feito coisas que nos chateiam. E nós também, da mesma maneira, pedimos perdão se fizermos algo assim. Queremos, ó Deus, que nesta noite o Teu sangue esteja sobre nós, movendo a Tua glória, a Tua graça. Vem, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração. O nosso coração é grato a Ti, ó Senhor Jesus. Vem, ó Cordeiro de Deus, receber a honra que Te é devida. Vem, Senhor, Pai Todo-Poderoso, receber a honra que lhe é devida. Vem, Espírito Santo, maravilhoso Consolador, receber a honra que lhe é devida. Vem, ativa os anjos que estão neste lugar. Ativa o anjo deste ministério. Ativa, Senhor, e move e libera sobre a Tua vontade aquilo que o Senhor determinou que eles fizessem hoje aqui, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante daquele que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Estamos aqui hoje para celebrar com alegria, com entendimento, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E a palavra nos revela que quando Ele se entregou naquela cruz, um caminho que nos dá acesso ao Pai, Ele foi aberto. Antes da cruz, eu e você, nós estávamos longe do Pai. Havia um véu que nos impedia de nos achegar. Mas depois da cruz, depois do sangue derramado do Senhor Jesus, que foi o sacrifício perfeito naquela cruz, hoje eu e você, nós podemos nos assentar na mesa. Hoje eu e você, nós podemos nos achegar na presença do Senhor. Hoje nós podemos encontrar ajuda no tempo da necessidade, porque o trono da graça e da misericórdia, ele está acessível para mim e para você. Você pode entrar na presença do Senhor nessa noite. Você pode falar com teu pai nessa noite, de pai para filho, de pai para filha. E pode ter certeza, Ele tem prazer em se sentar à mesa com você. Entre na presença do Senhor e vamos adorar o nome dEle. Amém? Estava com
Quando o Senhor Jesus deu o seu último suspiro, a natureza inteira clamou. A palavra nos revela que o sol se escureceu naquele momento. A palavra nos mostra que houve um grande terremoto. O sacrifício que o Senhor Jesus fez era um cálice muito pesado que somente o Cordeiro perfeito do Senhor poderia fazer por nós. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele pagou a nossa culpa. Naquela cruz o Senhor resgatou a humanidade com preço de sangue. O mesmo sangue que esteve um dia nos umbrais das portas, o mesmo sangue que era derramado ano após ano como um sacrifício, foi derramado de uma vez por todas naquela cruz. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que se entregou como uma ovelha muda levada ao matador. Eu e você, nós jamais teríamos como pagar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Hoje, nessa noite, o que nós podemos fazer é adorar, é engrandecer o nome do Senhor Jesus, é agradecer pelo sacrifício que Ele fez e cantar aleluia, porque o Cordeiro venceu a morte. O céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, o Rei dos Reis. Dobro o meu coração para sempre exaltarem a
Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus para vencer, para a glória do seu rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus e para vencer, para a glória do seu nome. Como uma ovelha muda que se entrega ao matadouro, ele se deu por mim e por você. Ninguém o matou. A gente pode dizer que os romanos o mataram, que talvez os judeus deram aval, mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele se entregou. Ele escolheu se entregar no meu e no seu lugar. Ele escolheu se fazer um homem como eu e você, abrindo mão da glória dele que estava junto ao Pai, e morreu no nosso lugar. Mas esse mesmo Deus, ele ressuscitou 3 dias depois. E aí não mais como um cordeiro inofensivo, mas sim como um leão da tribo de Judá. O leão que ruge, que brada e que carrega consigo toda a autoridade, em cima dos céus e debaixo da terra. É o leão da tribo de Judá que nós vamos adorar nesta noite.
Glória a Deus. Obrigada. Ao Ministério de Dança, Ministério de Louvor. Agora as crianças podem vir se posicionar aqui à frente. Você pode se sentar. Isso, pode se sentar. As crianças vêm pela aqui. Vem ligeirinho, 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 ligeirinho. Ligeirinho, ligeirinho. Vem que nós estamos ao vivo. Olha que chique. Estamos ao vivo. Amém. Vem para frente. Quem ensaiou, por favor. Vem. As professoras me ajudem a agilizar, por favor. As professoras se dedicaram para esse ensaio, para as crianças apresentarem algo precioso para vocês. Amém. Muito bem, muito bem. Vem bem aqui no meio para poder vocês serem filmados, bem bonito, bem lindinho. Logo. Paz, irmãos. Amém. Hoje nós vamos cantar, né? Vamos que a gente fosse falar que Cristo está vivo dentro de nós, mas para os que não ouvem, os surdos mudos, tá? Então, Cristo ama vocês. Nós podemos trazer a palavra de Deus através dos sinais. E hoje as crianças vão nos ensinar. Alguém conhece Cristo já ressuscitou? Aleluia. Glória a Deus. Com as crianças. Junto com ela, tá bom? Querem fazer o gesto junto com elas? Sim, eles querem ensinar vocês. Ensine agora a igreja, tá? Cristo já ressuscitou, aleluia, tá? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia.
deixa eu gastar. Ó. Cristo ama você. Tá vendo? Deus e o Espírito Santo. Tá vendo? Eu não sou entre livros da igreja, só sei pouca coisa, né? Não sei muita coisa. Mas, amém. Muito obrigada. Vocês encheram o meu coração. Viu? Encheram o meu coração. Vamos à palavra do nosso Pai? Muito bem. Vocês são lindos e moram no meu coração. Vamos gastar o que nós sabemos. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, onde tudo começou. Agora eu preciso que você se assente, ninguém se movimente, ninguém saia, todos fiquem aqui dentro para vocês ouvirem a palavra. Então, se tiver alguém lá fora, pede para entrar, porque a palavra precisa ter a nossa atenção hoje. Amém? Porque a palavra, nós vamos observar algumas coisas aqui dentro das Escrituras. Mas para ministrar a palavra, eu quero pedir para o pastor Oswaldo vir tocar o chofar, porque toda festa bíblica se toca o chofar. Vocês estão vendo as ovelhinhas aqui? Então hoje é dia da Páscoa, é o Pêssar, é o dia de celebrar aquilo que Jesus fez por cada um de nós. O chofar representa a voz de Deus. Tem alguém lá fora? Pede para entrar. O chofar representa a voz de Deus. Aleluia, obrigada. Daqui, pode pôr aqui. Obrigada. Toda a festa bíblica se toca o chofar chamando as pessoas para celebrar, para cumprir aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus determinou. Em Êxodo capítulo 12, diz assim a palavra do nosso Pai. Veja comigo o versículo 7. O versículo 5. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de um ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde, e tomarão o sangue e o colocarão nas duas ombreiras e nas vergas da porta e das casas em que o comerem. Querido Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Cremos, ó Deus, no Teu mover, cremos, ó Senhor, no Teu agir. Cremos que a Tua palavra é verdadeira, ela é poderosa. E te pedimos, Espírito Santo, abre as Escrituras e move sobre nós esta noite de maneira extraordinária. E também te peço, Jesus, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras e o nosso coração para entendê-las. Porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra coloca cada um de nós no centro da Tua vontade, do Teu conhecimento, do Teu poder, da Tua manifestação, da Tua graça revelada. Então vem sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, e fala conosco. Amém. Presta bastante atenção naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração esta noite. Há muito tempo atrás, há muitos anos, pelo menos 3.500 anos, o povo de Israel estava no Egito, e eles estavam como escravos naquele lugar. E o Senhor ouve o clamor daquele povo. Por mais de 430 anos aquele povo está ali. E Deus ouve o clamor daquele povo que estava sendo subjugado, massacrado, oprimido. Ele ouve e ele envia um libertador chamado Moisés. Moisés chega no Egito. Ele começa a falar e anunciar que Deus havia se manifestado a ele. Em Êxodo capítulo 3 fala que Deus se manifesta a Moisés
na sarça ardente e instrui Moisés. E quando Moisés chega lá, ele fala ao povo. Foi difícil as pessoas acreditarem no que ele estava dizendo, mas Deus trouxe grandes manifestações no Egito, que nós conhecemos como as 10 pragas, mas seria o correto falar as 10 maravilhas, os 10 sinais do Senhor sobre aquele lugar, para revelar sobre o povo dele, sobre aquele povo do Egito, que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. O Egito havia muitos deuses, eles adoravam muitas coisas, inclusive o sol. Eles tinham medo de sair à noite, achando que o Deus Sol, Ra, iria castigá-los. Então eles tinham medo. Então tudo ali era Deus, tinha muita coisa que era Deus. E as pragas que vieram, os sinais ou as maravilhas que vieram, e foram exatamente de acordo com cada Deus que eles adoravam. E a palavra de Deus diz que chegou a 10ª maravilha, o 10º sinal, a 10ª praga, chamada assim. E a palavra de Deus diz que a ordem do Senhor era que cada um pegasse um cordeiro no 10º dia do mês de Nissan e guardasse aquele cordeiro dentro da sua casa. No 14º dia, sacrificasse aquele cordeiro às 3 horas da tarde. E eles fizeram isso. E eles receberam a instrução: agora, vocês peguem o sangue e passem nos umbrais das portas, porque eu vou enviar um anjo da morte, e aonde não tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, esse anjo vai entrar, e todos ali, o primogênito daquela família e também dos animais, morrerão. E assim aconteceu. E às vezes nós não observamos detalhes da palavra de Deus, das Escrituras. Nós estamos aprendendo a cada ano o Senhor está trazendo para nós o seu conhecimento. Por isso a minha oração sempre é essa: Espírito Santo, abre as Escrituras. O que significa? Revele o que está ali dentro. Traga o conhecimento a nós. Traga o conhecimento verdadeiro para andarmos de acordo com a sua verdade. Os umbrais das portas tinham as inscrições dos deuses do Egito. Cada família que tinha um Deus, ele que adorava, era colocado, era talhado no umbral da porta. Mas o sangue do cordeiro cobriria aquilo, porque muitos dos hebreus que estavam lá também tinham isso. E muitos eram obrigados também a ter isso. Então, quando se cobriu ali com o sangue, se cobriu aquele Deus que aquela família adorava. O Senhor daquela família foi coberto pelo sangue de um outro Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, representado ali por aquele animalzinho. E a palavra de Deus diz que ali então foi instituída a primeira Páscoa. Deus disse: fiquem prontos, arrumem as coisas de vocês, fiquem com sandálias nos pés, fiquem vestidos, cingidos, preparados para sair. Preparados para sair. Glória a Deus. Então eles assaram o cordeiro, comeram pão sem fermento. Porque, segundo a tradição, não houve nem tempo de fermentar o pão. E representando que Deus também estava tirando todo o fermento da vida deles, que representa o pecado, aquilo que é errado, aquilo que não é bom. E eles comeram ervas amargas para lembrar de onde Deus estava tirando eles. Hoje não é diferente para nós. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele morreu exatamente no mesmo dia, na mesma hora que aqueles cordeiros morreram no Egito, cumprindo o que a palavra de Deus fala a respeito dele. Porque a Páscoa estava falando a respeito de Jesus. Ele é o libertador da humanidade. Ele é aquele que derramou o seu sangue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse. Esse
esse Jesus Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele veio e ele cumpre a Páscoa, uma festa que fala dele, uma convocação que fala dele, e ele simplesmente cumpre. E o sangue de Jesus, ele também pode apagar tudo aquilo que representava, o que dominava a nossa vida e que não era dele, e que não era ele. Ele tira de nós todo o pecado, porque o sangue de Jesus, ele simplesmente apaga os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o cordeiro era oferecido para encobrir os pecados. Mas Jesus, de uma vez por todas, não precisa de mais sacrifício de animal. Ele se entrega, ele se doa como o Cordeiro de Deus. Ele coloca a sua vida, ele oferece a sua vida. O Pai envia Jesus e nos entrega aquele que seria o resgatador da nossa alma. Jesus se oferece como um sacrifício, o sacrifício vivo. E a palavra sacrifício no hebraico significa se aproximar. Então, quando você crê no sacrifício de Jesus, ele está te dando a oportunidade de se aproximar dele e de se aproximar do Pai Todo-Poderoso. Então, o sacrifício de Jesus foi para nos reconciliar, foi para trazer novamente a oportunidade de estarmos junto a Deus. E quando nós entendemos que esse sacrifício, no hebraico significa korban. Korban. O korban era, até hoje existe o korban, mas antigamente era só entregue no templo. E o korban era uma oferta para se aproximar. Jesus, essa é a oferta do Pai, para se aproximar da humanidade, para se aproximar de você. Deus, o Pai Todo-Poderoso, entrega uma oferta para você se aproximar dele, para você ter oportunidade diante dele, para você estar no altar dele. E Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que te dá a oportunidade da reconciliação. A palavra de Deus diz que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Nós entendemos que Jesus veio, falando de uma maneira bem simples, para que a humanidade fizesse as pazes com o Criador. E esse Criador se manifestasse como um Pai para todos aqueles que creem nele. Isso é muito importante entender. Dentro da Páscoa, existem alguns símbolos importantes daquilo que nós vamos receber esta noite. Eu quero falar com você sobre o Cordeiro. O Cordeiro era assado. E ele era colocado ali para as famílias. Se uma família era pequena, juntava com uma outra família. E eles comeram aquele Cordeiro. E quando eles se prepararam, eles também comeram as ervas amargas para lembrar da amargura do que viveram no Egito. Até hoje, os judeus fazem assim. Existem outros elementos na Páscoa judaica. Para nós não é necessário neste momento. Nesse momento é necessário entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus foi entregue, que Jesus levou sobre si todo nosso pecado, dores, tudo aquilo que veio para nos prender. Ele veio para nos libertar. Olha para mim. Ele veio para nos libertar de toda a prisão, de toda a escravidão. Porque a Páscoa é uma celebração da libertação. A libertação do Egito. Para nós, em Jesus, nós celebramos, porque Jesus, ele veio para nos libertar. Como ele mesmo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ele veio para libertar a cada um de nós. O povo de Israel tinha identidade de escravo no Egito. O Senhor os tira de lá
e restaura a identidade deles. E coloca o entendimento deles que eles eram príncipes, chamados para serem príncipes, para serem livres, para serem abençoados, para serem curados, porque a palavra de Deus diz que Deus falou, Deus disse, enquanto o povo caminhava no deserto, depois saiu do Egito, eu tiro do meio de vós toda a enfermidade. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles receberam ouro, prata, roupas, tudo de melhor, e saíram com muitos animais. Eles saíram da escravidão para a riqueza. Eles despojaram o Egito de todos os anos que eles ficaram ali. O Egito quebrou, nunca mais foi o mesmo desde então. E há uma profecia na palavra de Deus que o Egito jamais voltaria a ser o que era, por tudo que eles fizeram com o povo de Deus. Então Deus está dizendo, existe um faraó, Satanás, existe um Egito, um lugar de prisão, de escravidão, mas existe um libertador, que nos tira a identidade de escravo, a mentalidade de escravo, a vida de escravo, o comportamento de escravo, a boca de escravo, e nos faz assentar como príncipes. Aqui vocês estão sentados nessas mesas, toda arrumada, bonita, porque você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, e você não faz parte do Egito, você não nasceu para morrer no Egito, você não nasceu para morrer como escravo, você não nasceu para morrer no lugar que Deus não determinou para você, você nasceu para viver a vida eterna, está na eternidade com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Também ele pegou o cálice e suco da vide, suco de uva, porque na Páscoa não se toma nada fermentado. Então veja, ele disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para a remissão de muitos. Na Páscoa, Jesus também institui aquilo que nós conhecemos como a Santa Ceia do Senhor Jesus. Ele institui isso. Jesus cumpre as Escrituras e ele anuncia aquilo que nós precisamos saber. Eu quero falar algo aqui para você, que é uma tradição judaica, mas é algo que precisamos entender. Quando Jesus pega o pão, eu vou precisar agora dos diáconos para a gente lavar as mãos, porque eu vou precisar mexer no pão aqui. Bem? Amém. Este é o pão sem fermento. Obrigada, pastora Cineiro, que fez os pãezinhos, ela que faz os nossos pãezinhos. Então eles colocam assim 3 pães. E aqui representa Abraão, Isaque e Jacó. Nessa celebração há uma cerimônia. Nessa cerimônia eles pegam o pão, e Jesus pegou o terceiro pão,
que representa Isaac, porque Isaac é uma tipologia de Jesus. Quando Deus diz para Abraão: vem, traga seu filho Isaac ao Monte Moriá, que é justamente o monte onde foi construído o templo de Deus, e sacrifica o seu filho. E Abraão pega o seu filho, pega a lenha, pega o fogo, o cutelo para o sacrifício e sobe com o seu filho. Segundo a tradição judaica, Isaac tinha pelo menos 30 anos de idade, não era uma criança. E ele vai. Por que Abraão vai tão, entre aspas, tranquilamente? Porque aonde ele vivia, em Ur dos Caldeus, era comum sacrifício humano. Então ele falou: bom, vou lá. E no caminho, o que o filho fala? Mas onde está o cordeiro? Isaac escuta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. E nós sabemos a história, em Gênesis 22, em que, quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, Deus diz: não, Abraão, não toque nele, não toque no menino. E ali ele encontra, enroscado no arbusto, um cordeiro, o carneiro. Então Jesus é o cordeiro. Aleluia. Deus proveu para si o cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que Deus preparou para si, proveu para si. Então este representa, o Isaac é a tipologia de Jesus. Então Jesus parte o pão, ele agradece: obrigada, Pai. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia! Tomai e comei. Obrigado, Jesus. Mas os judeus pegam o pão partido e coloca envolto a linhos, um pano de linho. E eles, com sua família, eles escondem na casa o pão, em algum lugar. Eles escondem o pão, fica ali escondidinho. O pão fica escondido. Sabe o que acontece? As crianças têm que procurar o pão. Lembra de uma tradição aí que não é bíblica, em que as crianças saem procurando alguma coisinha aí na Páscoa? As crianças começam a procurar o pão. Quando a criança acha o pão, uma criança acha o pão, ela recebe uma. Não estava no chão não, tá? Não foi colocado no chão não, tá? Foi colocado daqui. É que a minha bolsa está aqui, foi colocada assim. A criança que acha, ela recebe do ancião da família, o patriarca da família, a bênção, o brahá, a bênção. E aquela criança, ela tem que repartir com as outras crianças aquele pão. Dividir a bênção com as outras crianças. Jesus, quando morreu e foi tirado da cruz, uma hora dessa, Jesus estava lá na sepultura. Ele foi envolto a panos de linho. E ele foi sepultado. Vou sepultar Jesus? Ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Por que a palavra de Deus diz que Jesus é o pão sem fermento, sem pecado? É isso que representa o pão sem fermento que você vai comer hoje.
Nós precisamos buscar uma vida sem pecado, sem essa fermentação que faz essa comparação com o pecado. Jesus fica ali, naquele sepulcro, durante a festa do pão sem fermento, que é logo depois, na época de Jesus, o calendário caiu. Ele morreu na sexta-feira, e aí no sábado já era a festa do matzah, o pão sem fermento. Mas o calendário bíblico, ele é lunar, então como o seu aniversário não cai sempre no mesmo dia da semana, também não cai no mesmo dia. Então Jesus foi colocado ali, e ele ficou ali durante todo o período da festa do matzah, porque a Páscoa envolve 3 festas. E aí, Jesus, no dia seguinte dessa festa, obrigada, ele ressuscita. E ele ressuscita numa terceira festa, chamada a festa das primícias. O bicurim, né, chamado no hebraico de bicurim. E quando Jesus ressuscita, e as mulheres vão até o sepulcro, não encontram Jesus lá. E os anjos estavam lá, e dizem a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia! A palavra de Deus diz que Jesus é a primícia dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. Aqueles que já partiram com Jesus, eles também vão ressuscitar. Nós, se estivermos vivos, iremos ser transformados e arrebatados, e nos encontraremos com Jesus nos ares. Mas ali, do lado da cabeceira do sepulcro, havia um pano dobrado. E esse pano, para o judeu, tem vamos dizer assim, tem uma mensagem. Quando eles estavam comendo, e eles iriam terminar ali a sua refeição, eles punham o guardanapo em cima do prato. Mas quando o judeu precisasse sair, e ele não havia terminado a sua refeição, ele dobrava o pano e colocava do lado. E a mensagem é: eu vou dar. Aleluia. Então a mensagem que Jesus está dizendo para nós hoje: ele morreu sim, ele ficou ali no sepulcro sim, como um pão sem fermento. Ele ressuscitou numa festa das primícias, que é o primeiro fruto da colheita. Aleluia. Ele é a primícia daqueles que dormem, daqueles que hão de ressuscitar. E ele deixou essa mensagem dizendo: eu morri, eu fui sepultado, eu ressuscitei, mas eu vou. Aleluia! Louvado seja Deus! E aqui, Jesus também pega, e daqui ele celebra a Santa Ceia. Para a festa judaica, há 5 cálices de suco da vide. E dentro desses cálices tem uma simbologia importante. Eu quero só fazer uma referência, porque nós vamos já nos preparar. Para os diáconos que quiserem já se preparar lá, pode já preparar o que precisa, enquanto eu finalizo aqui. Muito obrigada. A primeira taça, ela vem sobre nós com um entendimento. Significa santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então há uma referência sobre a santificação. Nós precisamos buscar a santificação de Deus, a purificação. A palavra santo significa ser separado para Deus. Eu preciso buscar essa santificação. E é só a presença de Deus é que me santifica. Não há como ter uma santificação sem a presença de Deus.
A segunda taça representa a libertação. Assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito, Jesus me liberta de tudo que pode me prender. Todo julgo, todo aprisionamento no corpo, na alma, no espírito, na mente, nas emoções. E nós precisamos ser libertos pelo Senhor, para que haja a grande manifestação dele sobre a nossa vida. E isso envolve perdão. O perdão liberta. O perdão liberta. Quando eu me arrependo do meu pecado diante de Deus, ele me liberta. Quando eu me arrependo e peço perdão de algo que eu cometi, o Senhor me liberta. Contra alguém. Se eu perdoo alguém que me ofendeu, eu também recebo libertação. A terceira taça, a taça da redenção, porque sem derramamento de sangue não há redenção, não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. E somente o sangue de Jesus pode me purificar de todo o pecado, pode mudar a minha história, pode me dar a graça da vida eterna. Essa é a taça importante. E também a quarta taça. Essa taça é uma taça maravilhosa. É a taça do louvor. Porque se Deus fez tudo isso por mim, eu tenho que louvá-lo. E louvar não é só cantar, não é só dançar, tudo isso faz parte. Não é só tocar, mas é dizer o quão você é grato por tudo que Deus fez. Porque louvar é declarar e agradecer por tudo que Deus fez. E adorar é declarar quem Deus é. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é perdoador, Deus é salvador. Isso é quem Ele é os atributos dele. E louvar, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me curou, eu te louvo porque o Senhor morreu na cruz no meu lugar, eu te louvo porque o Senhor perdoou os meus pecados. Isso é louvar a Deus. E aí nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos celebrar, nós podemos engrandecer o nome do Senhor. E há uma quinta taça. As 4 primeiras taças, os judeus bebem na Páscoa, no Pêssego. Porque o Pêssego significa passagem, né? O passar por cima. E a palavra de Deus nos ensina que há um grande livramento de Deus para cada um de nós, também na Páscoa. E a quinta taça, essa é uma taça que eles não bebem, até o dia de hoje. Aqueles que não entregaram ainda a vida a Jesus, porque há muitos judeus, milhares de judeus que são convertidos, mais de 1 milhão de judeus é convertido. Porque não existe uma grande população de judeus, porque os judeus já foram alvos de extermínios e milhões de judeus já foram mortos, não só na época de Hitler. Muitos tentaram destruir os judeus. E não vão conseguir, porque eles são prometidos de Deus. Então essa é a chamada taça de Elias. Essa é a taça em que eles dizem, somente o Messias beberá. E foi essa taça que Jesus levantou e disse, este é o meu sangue. Aleluia. O sangue da nova e eterna aliança. Meu sangue que é derramado para a remissão de muitos. Porque é o que eles diziam. E dizem até hoje. Só o Messias pode beber dessa taça. Então o Senhor Jesus fez isso. Nesse período começa o jejum do fermento. E o objetivo não é só ficar sem comer fermento. É algo simbólico para que a nossa vida seja limpa de toda fermentação, de todo pecado, de todo mal. Então é algo simbólico que é feito. E olha, eu quero dizer a você, presta atenção. Sempre que há o jejum do fermento e nós observamos e nós fazemos aquilo que Deus pede, presta atenção e vigia, porque coisas vão aparecer para roubar a sua bênção.
mas você simplesmente lança fora o mal e recebe a vitória de Deus para a tua vida. Nesse período, há portal aberto por 8 dias, das bênçãos que Deus libera na Páscoa, das vitórias que Deus libera na Páscoa. Também é um momento de virada de chave na sua vida, de mudança, de divisor de águas, de mudança financeira. Eles saíram da miséria para a riqueza. Se Deus quiser fazer isso com você, você vai falar um amém? Amém. Eu também falo amém. Às vezes a riqueza é dinheiro, prosperidade financeira, mas existem outros tipos de riquezas também preciosas que Deus tem para a nossa vida. Saúde é uma delas. A bênção da família é outra. O livramento na área da saúde é outra. E assim tem muita bênção de Deus. E também há um principado que é vencido na Páscoa. E esse principado é Mamon. Mamon, a palavra Mamon quer dizer dinheiro. E ele é usado pelo próprio Senhor Jesus como um Deus. O dinheiro, quando ele é bem administrado, quando eu entendo que também as minhas finanças devem pertencer a Deus, o dinheiro simplesmente é algo que eu preciso, pago conta, compro isso, compro aquilo, ele não é idolatrado. Eu não idolatro o dinheiro, eu não fico desesperado pelo dinheiro, eu não perco o equilíbrio pelo dinheiro, eu não perco a paz por causa do dinheiro. Eu entendo que Deus cuida de tudo. Por isso é importante ser dizimista. Essa é a maneira que eu estou dizendo para Deus e para o inimigo da minha alma, que o dinheiro não é o meu Deus, mas que o Senhor que provê todas as coisas, este é o meu Senhor. Esse é o meu Deus. Então o Mamon, ele está relacionado à escravidão. Por isso que o povo de Israel ficou preso lá no Egito, escravo. Eles foram dominados por esse principado lá. E ele age de uma maneira terrível, aprisionando a mente da pessoa. A pessoa nunca vai sair da dívida, a pessoa nunca vai sair da vida enrolada, ela nunca vai conseguir se organizar, porque ela ainda não aprendeu a administrar as suas finanças de acordo com as Escrituras. Então, nunca chega a lugar nenhum. Corre, batalha, trabalha dia, noite, de madrugada, e a mão está vazia. A minha finança, tudo que passa pela minha mão, eu preciso consagrar a 10ª parte para o Senhor. Assim ele será o cordeiro que foi provido para que eu fosse abençoado. Então esse Deus, ele tira tudo, escraviza, e às vezes a pessoa nem percebe que está escravo do dinheiro. Às vezes não percebe. E esse demônio, ele age com o espírito de avareza. A pessoa é avarenta. A pessoa sei. A pessoa você entendeu? Mas geralmente vive na miséria, às vezes espiritual. Pode até ter dinheiro guardado, mas há uma miséria espiritual e Deus quer libertar. Deus agindo, quando nós celebramos, Deus age, Ele manifesta, e nós só de celebrarmos, nós colocamos o principado debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Então todos vocês que estão aqui, vocês estão subjugando o principado que rouba a sua vida financeira, mas administra os seus bens à luz das Escrituras. Administra as suas finanças à luz das Escrituras, e Deus mudará a nossa sorte. O que aconteceu com o povo de Israel do Egito? Deus tirou do ímpio e deu para o seu povo. Acho que você não entendeu. Acho que você não quer receber. Deixa que eu pego tudo para mim.
Deus tira do ímpio para dar para o justo. Tem justo nesse lugar. Eu quero agora que você se prepare, que nós vamos celebrar a Santa Ceia dessa forma na Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Agora nós vamos celebrar a Santa Ceia. Amém? Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos primeiro partir o pão, o cálice, e depois os amados vão servir a erva amarga, que é chicória, uma chicória, e parte do cordeiro para você. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram aqui a montar, preparar. Papai e mamãe cuidaram do cordeiro lá. Oswaldo levou para assar. Se eu falar nome, eu vou acabar pecando, né? Obrigada por todos, amados, todos. Mas principalmente eu quero agradecer você que veio. Você que veio. Então, vai se preparando. Enquanto eles estão colocando aí, você também pode preparar a sua oferta que nós vamos ofertar hoje. Uma oferta especial para o nosso Deus, amém? Depois os diáconos vão preparar um envelope para você, mas vai se organizando aí, tá bom? Esse pãozinho que está aí, você pode abri-lo e colocar no pratinho. Você que está assistindo, eu vou deixar você assistindo, para que você que está em casa, veja como é que nós vamos fazer. Depois, se alguém puder fazer um pratinho e colocar aqui para mim, para eu mostrar para quem está assistindo, tá bom? Então, você pode deixar esse pão aí no seu prato. Aleluia. Aleluia. Ministério de Louvor, se puder vir aqui cantar aquela canção que eu pedi, por favor. Aleluia. Não entendi. Ah, tá bom, tá certo, tudo bem. Filho, coloca aquele louvor para nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada, filho. Todos já receberam? Faltou alguém? Eu não recebi. Levanta a mão para os diáconos verem. Todos receberam? Faltou eu aqui. Pratinho com os alimentos, fazendo favor. Obrigada, bebê. Amém? Pega esse pão. Esse é o pão sem fermento. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador. Você pode ficar sentado mesmo para facilitar, para você não ter problema, tá? Este é o corpo de Cristo representado. Glória
Ele foi entregue por você. Jesus entregou a sua vida. Ele não está morto. Ele está vivo e reina soberano. Agradece ao Pai. Obrigada, Pai. Graça nós te damos. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez. Pode deixar sem. Pode deixar sem. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Quero te engrandecer pelas suas maravilhas. E porque o Senhor morreu na cruz. E pela tua morte de cruz, eu posso ter o melhor, viver o melhor, mas ter principalmente a salvação da minha alma. Obrigada, Jesus. Parte o pão. Aleluia. Come só um pedacinho, depois você vai comer a outra parte. Amém? Pegue o cálice. Este cálice representa o sangue de Jesus. Ele simplesmente derramou o seu sangue para salvar você, para salvar a humanidade. Agradeça e beba. Obrigada, Jesus, porque o Senhor derramou na cruz o seu sangue para que eu pudesse ter vida eterna. Pode beber. Comece a agradecer a Deus. Você vai receber o cordeiro e você vai receber a folha amarga. Eu quero mostrar para você que está assistindo. Deu? Deu? Aqui está a parte do cordeiro, a erva amarga e o pão sem fermento. É assim que nós celebramos. Você vai receber e você vai comer o que representa o Cordeiro de Deus que salvou você. Representa que Deus te tirou toda a amargura, por isso a folha. Toda a amargura da tua vida, Jesus levou na cruz. Todo o teu pecado, toda a tua dor, todo o mal que poderia vir contra você, Jesus, Ele levou na cruz. E Ele cravou na cruz as nossas dívidas, o nosso pecado. Esse é o Senhor, esse é Jesus. Amém? Eu vou me despedir de você que está assistindo, que agora nós vamos celebrar aqui, junto com todos os filhos de Deus. Você pode trazer aqui para mim, vamos filmar os irmãos? Aí você faz assim, ó, para quem está assistindo e quem vai assistir. Olha quanto povo bonito. Fala, Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Vamos entregar a nossa vida a Jesus? Diga comigo, todos aqui. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu também rejeito, renego, renuncio, desautorizo e amarro todos os demônios, do maior ao menor, e ordeno, bata em retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus traga o melhor sobre a tua vida. E lembre-se, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E nós celebramos de acordo com as Escrituras. Shalom!